Quantas vezes você aí do outro lado já não se perguntou, meu Deus, mas por que eu não sabia disso antes? Por que eu não li aquelas letras miúdas? Por que eu não fui instruída a fazer diferente? A área jurídica parece um caminhão de nuvens em que a gente se perde muitas vezes. É por isso que todas as semanas, Flávia Costa, minha amiga pessoal e parceira deste programa, vai estar aqui com a gente para poder trazer assuntos relevantes desse segmento e também convidadas especiais, em que ela coloca no destaque o assunto mulher. Seja ela a própria protagonista, seja ela figura de algum assunto, não importa como ela vai aparecer, mas a mulher está no cerne das discussões. E neste primeiro bloco, Flávia Costa está aqui comigo, ela que está à frente da Clínica do Direito, que eu amo essa ideia de clínica, esse negócio de escritório de advogado, gente, tá? Já foi por quiabo. Pois é. Bom dia, meu amor. Bom dia. Ai, que delícia ter um espaço para dar o protagonismo para a mulher, né? Você sempre fez isso, por isso eu agradeço mais uma vez esse espaço. E é isso, clínica para a gente falar sobre saúde mental também, na questão jurídica. Porque as pessoas equilibradas, harmonizadas numa situação de crise, de problema... Tudo flui melhor, né, Flávia? Mas muito melhor. Fica mais fácil para nós, advogados, assessorá-la, né? E para que ela entenda também o meandro que ela tá, né? E continue protagonista da sua própria vida. Perfeito. Porque com desequilíbrio, geralmente, as pessoas tendem a mandar o caso para o juiz resolver. E aí esse juiz que tá fora da relação, que não conhece... É que vai bater o martelo em alguma coisa. A decisão nem sempre vai ser boa. Eu falo, depois de 20 anos de atuação jurídica, eu não vejo o judiciário como amigo, na maioria das vezes. E eu acho que é tão engraçado, Flávia, você falou que não vê ele como amigo, né? E eu vejo ele como um entrave para que você entenda o que é que realmente está acontecendo. Então, quando eu vejo, por exemplo, você trazendo a Clínica do Direito, traduzindo os meandros do juridiquês, a gente até falou disso, aliás, depois eu quero saber como é que foi a estreia, o que você achou, mas espera aí. Muitas vezes a gente escuta sentenças, argumentos, posicionamentos que você fala, tá, e aí? O que significa tudo isso? O que vai acontecer com a minha vida a partir de agora? Então a sensação que eu tenho é que a forma como é colocado pra gente é sempre num degrau, olha, a gente tá aqui, você não precisa entender, tá? Você se vira aí agora com esse abacaxi que você tem. Mas é exatamente isso, Thaís. A linguagem dentro de um processo é uma linguagem técnica. Porque quem tem o jus postulandi são os advogados. Jus quem? É assim. Como é que é o nome? Quem pode propor, falar no processo, né? Trazer o caso é só o advogado que tem técnica. Tá. Então já começa com esses termos, o juiz vai entender. Não, mas como é que chama? Você entendeu? Jus postulandi? Prazer, eu sou o Thaís Celentano. O cliente nunca vai entender, mas é a forma da comunicação. Quando você sai do meio jurídico com esses métodos alternativos que a gente fala hoje mais adequado de dissolução de conflito, a comunicação com o teu cliente é mais eficaz, é mais direta. Por quê? Você pode ser mais inteligível, mais perceptível como um todo, né? Exatamente. No processo já não. A gente precisa usar dessas técnicas. E sim, o cliente fala, olha, eu não entendi nada. Ontem eu recebi uma cliente, falou, Flávia... Traduz, por favor, porque eu não entendi, né? E não dá para entender mesmo, e não é para... entender, mas a parte então, a sensação que me dá é que assim, ó, não é pra você entender, tá? Deixa que só o advogado entende. Aí você precisa ter um bom advogado pra te ajudar a mergulhar nisso. E o que ocorre? As pessoas ansiosas, né, temerárias, elas querem ler, elas querem acompanhar, muitas vezes inclusive devem, né? Porque o advogado está escrevendo aquela tese representando a parte. Sim. Então, ele está validando algo que a parte trouxe. Então é importante esse acompanhamento. E ela acaba envolvida. E o que ocorre? Muitas vezes não consegue separar esse emocional. O advogado, ele não está apaixonado com a causa, ele não deve estar, não pode estar sob pena de não prestar um bom serviço. Tanto é que não é recomendado para o advogado advogar em causa própria. Entendi. Porque vem essa paixão, vem a emoção do caso, né? E ele certamente vai tomar os pés pelas mãos, entende? E aí o cliente que começa a acompanhar o caso, e muitas vezes até quando corre em segredo de justiça,
eles pedem as senhas e a gente dá como advogado, ele se envolve. E aí esse processo que poderia estar tendo um outro caminho mais assertivo, mais resolutivo, para pacificar o final, muitas vezes dá contornos e voltas e nunca termina. Porque vem a parte, mas ele escreveu isso, mas você tem que explicar, mas isso assim, é uma estratégia. Gente, uma dica, tá? Não joga no Google não, porque vocês vão ficar mais malucos. Conversa com o advogado. É que nem receita médica. Mas a gente precisa também desmistificar. O advogado, ele pode ser previamente consultado, deve ser. Planejamento, Thaís. Poxa, geralmente... A gente falou disso a semana passada, Sim. que é sobre você não ter o advogado bombeiro. Não adianta chamar o bombeiro para apagar o incêndio ou o advogado para resolver o problema quando ele já virou uma bomba atômica. Você tem que ter um advogado de confiança, como você tem um médico de confiança, como você tem um dentista de confiança, que é uma pessoa que participa da sua existência, né? Exato. Pessoal e profissional. Ele participa, ele vai analisar o seu problema, aquele seu caso pontual, e quando você tem essa ligação, essa afinidade, ele consegue dar uma assistência sistêmica. Perfeito. Ele vai ver o sistema como um todo e vai ser mais assertivo na assessoria dele. Perfeito. Então é muito importante você buscar ter um advogado, uma advogada de confiança. É de estimação, tá, gente? É aquele que você vai cuidar com amor e carinho. Olha, e aí eu vou dar um exemplo. O relacionamento mesmo conjugal, seja uma união estável, um divórcio, às vezes até namoro, né? Hoje a gente já fala de contrato de namoro, uma hora a gente pode falar a respeito disso. Ele dá sinais da ruptura. E geralmente a parte só vai buscar quando um advogado, quando teve o rompimento, a separação de fato, quando o outro saiu de casa. Quando, na verdade, deveria antes, antecipadamente, procurar essa advogada, tratar como que eu devo conduzir esse rompimento da melhor maneira, evita muito desgaste depois, Perfeito. briga e litígio. Perfeito. É isso que eu bato sempre na tecla, e é legal esse quadro, Thaís, para informar, comunicar. É muito importante as pessoas saberem os recursos, as formas. Hoje a gente se vale os caminhos de mediação. Poxa, eu posso fazer um divórcio no cartório? Pode. Pode fazer como se fosse... Como que é isso? Como uma escritura pública de compra e venda. Perfeito. Você não faz uma escritura de compra e venda quando você adquire um Sim. imóvel? Você pode tratar disso, o teu divórcio dessa forma. Um inventário dessa forma. É mais barato, é mais rápido, prescinde de um advogado ainda, mas você pode escolher um tabelião também de sua confiança, de estimação. Vamos ter agora aqui o advogado de estimação, o tabelião de estimação, o médico de estimação, porque a gente quer ter uma legião de pessoas que nos ajudam. Esse é o X da questão. Quando a gente pensou e idealizou esse quadro, era justamente trazer para você informações para que você possa achar os melhores caminhos de como fazer e não ficar à mercê da falta de informação, né, Flávia? Exato. Sem informação, a gente não sabe qual caminho percorrer. Eu não estou dizendo nem o melhor caminho, qual caminho a percorrer. Exatamente. E sempre tem vários. Hoje a gente fala de múltiplas portas. Né? Quando a gente trata de um problema, de um caso, são múltiplas vias que a gente pode tomar. Uhum. E o advogado, muitas vezes, Flávia, então, pera lá, eu tenho que recorrer a todos os profissionais? Não. Um advogado hoje que tem essa consciência de atuação sistêmica, ele ampla, tem né? Profissionais para recorrer. Olha, você tem um tabelião de sua confiança? Não tem, mas eu tenho e posso te indicar. Né? Sem nenhum compromisso, vai conhecê-lo, um terapeuta que possa te dar uma assistência nesse momento. Perfeito. Um perito. Ontem, no jogo de futebol do meu filho, um amigo meu veterinário, que inclusive cuida do meu cachorro e da minha gata, falou: Flávia, eu tenho feito perícias judiciais para tratar da custódia dos animais. Hoje é um assunto muito em voga. Você não tem filho? Não tem filha? A guarda mas compartilhada é com os pets agora. É tempos modernos, gente. Exato, e tem muito conflito relacionado. Eu tive há pouco com um cachorro, uma cadela, uma cachorra e uma égua. Com quem que vai ficar? Pausa dramática. Pausa dramática, porque quando a gente fala e o assunto flui, o bloco passa assim que a gente nem vê. Agora é minha vez de sair de cena, deixar você tocar
tocar o programa, porque este quadro que vem na sequência depois do intervalo é todinho de Flávia Costa. E ela aqui vai receber mais uma advogada para trocarem essas histórias aí tão legais e que te ajudam a te informar e deixar você por dentro dos melhores caminhos a serem tomados. Beijo, fui, tá bom? Ligeirinho no intervalo, daqui a pouco Flávia Costa volta com a sua convidada especial para dar sequência nesse bate-papo de Chega de Juridiquês. É o tempo do intervalo, já vemos.